Aqui na TVC, o Mensagem a Cavalo vai conversar com você sobre a casca e o recheio. O que eu quero contar para vocês hoje, para começar nosso Mensagem a Cavalo, são duas histórias. Semana passada eu estava dando um curso aqui em casa e o pessoal trouxe os cavalos para fazer o curso. Foi um curso particular que as pessoas podem trazer os cavalos, óbvio, e a gente trabalha junto e tal. E era uma égua manga larga marchador. E esse aluno olhou o hip hop, que tem uma crina bacana, e falou assim: puta, como eu queria minha égua com uma crina que nem desse cavalo. Olha, eu acho lindo, eu adoro cavalo com crina. E eu falei assim: cara, mas por que você não deixa crescer a crina da tua égua? É só você deixar crescer, vai levar um tempo, vai ficar em pé, depois ela vai cair. Ele falou assim: não, minha égua é manga larga marchador. Égua manga larga marchador não pode ter crina. Aí, a outra história é que eu fui na exposição da raça manga larga, encontrei com grandes amigos, eu tenho muitos amigos, né, do cavalo ali e tal, e um dos caras, um criador mais novo, mais jovem, assim, de criação, falou pra mim assim: ô, você precisa largar aqueles quartos de milha e vir pra manga larga. E eu fiquei com isso na cabeça. E a terceira história é essa que você está vendo aqui agora. Eu estou montado nesse cavalo, que é o Carotino. É um cavalo da raça brasileira de pismo, que veio para domar e já está saindo da fase, né, de bem inicial, já está se fechando aqui embaixo, já está se reunindo, já está com o dorso feito, já está começando a saltar, tal. É um BH, um brasileiro de pismo. E aí você está olhando aqui um cavalo que está com uma sela típica dos quartistas, do quarto de milha, uma sela de pito. Você está olhando um cara que está montado de calça jeans, camisa xadrez e um chapéu. E você está olhando um cavalo que está vestindo uma cabeçada, que é a cabeçada típica da equitação clássica, né? Do salto, né? Com o bridão que ele usa, com a rédea e tal. Caneleiras também bem típicas do mundo do adestramento e do salto. Por que eu estou querendo... Por que eu contei essas histórias e finalizei esse papo todo montado nesse cavalo? Porque, gente, não é possível nos dias de hoje, onde se discute tanto liberdade, onde se discute tanto, né, essa coisa das vontades do ser humano em serem executadas, em serem feitas, que ainda haja algum tipo de olho torto com relação a você é do quarto de milha, você é do égua manga larga, não pode ter crina, cavalo BH não pode vestir essa sela. A gente tá, eu acho meio estranho quando as pessoas olham o estereótipo e julgam as coisas como elas querem. E não entendem, por exemplo, que essa sela é muito melhor para domar pro cavalo, não estou falando para mim, do que uma sela de salto, que é a que ele vai usar a vida inteira. Essa é uma sela inteira pensada para fazer dorso. Essa é uma sela inteira pensada em posicionamento de barrigueira e de estribo para potro. Esse é um cavalo inteiro feito com essa sela. Mas mais do que isso, o Carotino aqui não sabe que é BH. O Carotino não sabe nada. E mais do que isso, basicamente as mesmas coisas que eu quero na fase inicial de um cavalo de tambor é o que eu quero na fase inicial de um cavalo de salto, com poucas, obviamente, particularidades de um e de outro. A pessoa olha essa espora e fala: não, ele é do quarto de milha. Só que aí, os próprios caras, às vezes, das outras raças, dos outros universos, usam esporas como essa, usam fivelas que o próprio criador fala: isso é do quarto de milha. Então, uma vez o Jango Salgado falou uma coisa que eu acho, assim, de uma sabedoria muito grande, que é assim: o fato de você comprar, por exemplo, um cavalo crioulo, não quer dizer que você tem que andar de gaúcho. O fato de você montar um cavalo manga larga marchador, não quer dizer que você tem que andar com a perneira da manga larga marchador. Se for bacana para você, usa. Se não for, não usa. Se você acha bonito, usa. Se você gosta, se for útil, usa. Porque o que eu quero de um cavalo
são as mesmas, basicamente as mesmas coisas. E de um cavalo, e não de um manga larga marchador, não de um quarto de milha, não de um BH, de um cavalo. Antes de ter raça, ele é cavalo. Antes de ter modalidade, ele é cavalo. Então o cara olha o Aloysio de xadrez. Por que usa chapéu? Porque olha a lua, meu Deus do céu. Todo mundo deveria usar. Né? Agora, o fulano usa chapéu, ele é não é de ninguém. Né? Se o André brincar de virar a câmera aqui para lá, ele vai descobrir um cavalo amarrado ali que é pro tambor, um outro lusitano que vai pro dressage, pro adestramento clássico, e todos potros novos que estão carregando a mesma sela que é essa aqui que eu tenho, que é uma sela que a gente projetou para isso, porque estão fazendo dorso, como cavalo, não como lusitano que vai para o adestramento. Então, por favor, não julguem as outras pessoas e não queiram congelar culturas de raças nas pessoas novas do mercado, dizendo que égua manga larga marchador não pode ter crina. Égua manga larga marchador tem uma razão técnica para não ter crina, que as éguas no pasto, carrapato, pode ser isso. Agora, a hora que o cara compra a égua dele de cavalgada, quer que a égua tenha uma crina, os outros vão tirar sarro dele falando que não pode ter crina? Que mundo nós estamos, gente? Um BH não pode ser domado com essa sela, porque essa sela, ela é... Vão entender de técnica primeiro. Uma sela de salto num dorso verde, num dorso virgem, pega mais do que essa sela que distribui peso. Isso é estudo. Isso não é fantasia de cowboy. Um chapéu é por causa de sombra na cara. Né? A gente precisa parar, pelo menos abrandar, diminuir as estéticas e olhar os conteúdos. Por isso o nome desse programa hoje é A Casca e o Recheio. Porque tá todo mundo olhando casca. Ou a maioria das pessoas talvez esteja olhando casca e pouca gente olhando conteúdo. Né? Então, eu quis mostrar o Carotino, assim é o jeito que o Carotino trabalha todo dia. Ele vai agora, na fase que ele está, começar a migrar para a sela de salto, porque o dorso está pronto, não porque ele é um BH, mas é porque ele vai saltar. Né? A gente precisa entender um pouco mais de cavalo e menos de raça, e menos de modalidade, entendam como é que o cavalo tem que ser feito. Cuidado com os mandrake aí, gente. Cuidado. Isso aqui é uma cedência perna, sendo feita numa sela de western. Mas é uma sela que dá mais conforto para um potro. Quando o cara lá, esse amigo meu, conhecido meu, não é tão amigo, porque os meus amigos de longa data sabem que eu sou mais do cavalo. Mas quando esse cara falou assim, sai do quarto de milha, vem pra manga larga, você é do quarto de milha. Eu não sou do quarto de milha. Nunca fui campeão nacional de nada no quarto de milha. Mas eu domo muito cavalo quarto de milha, assim como domo muito cavalo de salto. E o meu quarto de milha de tambor tira uma cedência perna, como esse aqui que vai saltar. Então quando esse cara falou isso pra mim, eu falei, gente do céu, né? Talvez a gente precise passar uma ideia mais ampla de cavalo e menos de modalidade para o mercado, não a gente, eu. O mercado precisa ter essas referências. Porque do que adianta eu ter uma sela, por exemplo, ou do que adianta eu ter uma cultura instalada, não vamos nem falar mais de sela, o que adianta eu ter uma cultura instalada em uma raça onde eu já vi talvez 70% dos equipamentos serem porcaria, de jogar no lixo. Eu não ponho num cavalo meu nada das coisas que eu vejo pra caramba por aí. Não ponho. Né? Mas tem que ser essa sela. Não, mas tem que ser essa cabeçada. Não, mas tem que ser essa. Então, gente, vamos parar um pouquinho, vamos diminuir, vamos tirar um pouco da velocidade
das coisas e vamos pensar um pouco mais no conteúdo. No conteúdo, né? Tá muito no estereótipo, tá muito na vestimenta, tá muito na casca. Pensem sobre isso. O cara quer ter uma égua manga larga marchador de cavalgada, ele adora crina e não fez porque os outros vão tirar sarro dele dizendo que égua manga larga marchador não pode ter crina? Acho que a gente não precisa disso. O cavalo não merece isso, né? O cavalo merece coisas mais bacanas, como esse cara aqui, né? Esse cara é um potrinho muito legal, que tá aprendendo coisas bacanas pra caramba, que tá numa fase super bacana de evolução. Sempre vestiu essa sela que fez bem pra ele, pro dorso dele. Sempre vestiu, quem montou sempre andou de xadrez e de chapéu dele que nasceu, né? Gosta de um canivete na cinta e saltou a vida inteira também, como eu, né? Como o Gabriel, meu filho. Você vê ele trabalhar as éguas dele de salto aqui, os cavalos, ele salta. O que ele mais gosta de fazer é saltar. Vai pra prova, vai pra hípica de Santo Amaro, vai pra hípica de Campinas saltar. E se você olhar ele trabalhando os cavalos dele aqui, ele tá com um chapéu que, se você olhar, é cowboy. Não, é um chapéu, como esse meu aqui, que é um paeirinho lá do Mato Grosso do Sul, que eu adoro. Né? E tô montado num BH que vai saltar no futuro aí nas grandes hípicas do Brasil. É sobre isso que o cavalo se importa, ou que a gente deveria se importar sobre cavalo, tá bom? Tchau, valeu.